Sem enrolação, vamos agora para uma análise um pouco mais aprofundada sobre a final da Champions League, tá? Obviamente vamos começar pelo painel estatístico, porém vocês já devem ter percebido já que no jogo de Copa, ainda mais numa final, tem um comportamento bem particular, tá? E esse comportamento não segue o histórico dos times dos últimos 10 jogos, porque é um jogo único. Analisando pelo painel, dá para ver que tem odds históricas aqui, baseado nos últimos 10 jogos, versus a odds que a Betfair está oferecendo, tá? Vê algumas de bastante valor, em seguida são entradas um pouco perigosas, tá? O mercado está oferecendo odds de valor em over 1.5 FT, over 2.5 FT, tá? Até porque os dois times ultimamente têm sido bem over, tá? Under 0.5 FT, tá? Que apesar de demonstrar valor aqui no painel, não tem tanto valor se a gente considerar as últimas finais de Champions League, tá? Eu mostro logo em seguida. Over 1.5 HT, que é também bem provável quando a gente chegar nas odds das últimas finais da Champions, e um lay ao empate, tá? Que quer dizer que é um jogo que tem uma probabilidade alta de ter um vencedor dentro dos 90 minutos, tá? Agora vamos fazer uma análise histórica dos últimos 10 jogos das finais da Champions League, tá? Se considerarmos as últimas 10 finais de 2012 até 2021, você vê que nenhum jogo aqui terminou 0 a 0 e só teve goleada em um jogo aqui, que foi Real Madrid e Juventus, tá? Então, se a gente considerar essas últimas 10 finais aqui da Champions League, você começa a ver aqui que nenhum jogo foi 0 a 0, tá? E goleada só teve uma aqui, Real Madrid e Juventus, tá? O que vai um pouco contra ao painel estatístico, tá? E aí, trazendo as odds históricas da UEFA Champions League e as odds que a Betfair está oferecendo, a gente consegue identificar algumas aqui que tem valor, tá? Under 1,5 HT, por quê? 90% dos últimos 10 jogos de finais da Champions League foram under 1,5 HT. Over 0.5 HT, tá? Caso o primeiro tempo terminasse 0 a 0, pô, é uma excelente entrada, tá? Porque 100% dos jogos tiveram pelo menos um gol, tá? E lei goleada também é bastante interessante, porque dificilmente o Liverpool vai golear o Real Madrid, tá? Sendo que as últimas 10 finais de Champions League, o Real Madrid que foi quem goleou a Juventus, tá? Por 4 a 1 no tempo regulamentar, tá? Mas agora tem mais um gráfico aqui para quem tende a fazer scalping, tá? O minuto do primeiro gol, tá? O minuto do primeiro gol tende a concentrar mais no primeiro tempo, tá? Mais no primeiro tempo. Aqui você consegue ver que 6 das últimas 10 finais tiveram gol no HT, tá? 2 tiveram nos primeiros 15 minutos do segundo tempo e só uma aqui de 60 a 75 minutos e outra de 75 a 90 minutos, tá? E agora a gente pegou as informações de um site muito bom de estatística que se chama WhoScored, né? Ele compila os pontos fortes e fracos desses times, tá? Que deve auxiliar você também para uma entrada, porque os dois times têm características bem comuns, tá? Tanto o Real Madrid quanto o Liverpool são times bons de contra-ataque, tá? Os dois têm contra-ataque veloz e mortal, que deixa bastante difícil para quem opera em match odds, tá? Os dois também são bem fortes, tá? Em gols de jogadas individuais, que é quando um jogador cria chances de gol a partir de uma jogada individual, tá? Você sabe, Vinícius Júnior de um lado, Mané e Salah do outro lado, então é bem complicado, tá? E também tem uma característica bem forte aqui, que os dois têm um histórico de virar um placar adverso, ou seja, eles são bons de remontada, tá? São times que podem sair perdendo e conseguem virar o jogo, tá? Real Madrid já teve várias viradas e o Liverpool também, a história mostra que teve várias viradas, tá? Aí tem um ponto fraco aqui, que é em comum dos dois, que é evitar a pressão do adversário. São times que conseguem jogar de forma menos agressiva e atacar apenas quando uma chance aparece, que conversa com o ponto forte de contra-ataque, né? Para quem viu o Real jogar essa Champions, não precisa nem falar. O time tomou baile do Paris Saint-Germain, do Chelsea, do City, mas quando precisou foi lá e marcou. E o Liverpool, em muitos jogos da Premier League, ficou usando da bola longa, terminou o primeiro tempo 0 a 0, até perdendo. E aí depois conseguiu virar e conseguir a vitória, tá? E aí tem um ponto interessante, que é, digamos assim, um match para você operar em bolas paradas, tá? O Liverpool é um time que tem, por característica, uma bola parada muito boa.
E o Real tem um ponto fraco aqui, que é defender bola parada, tá? O que passa a ser uma oportunidade de alavancagem, tá? Uma bola parada do Liverpool pode ser uma oportunidade de gol, tá? Mas, para manter a tradição aqui do canal, meus palpites como trader vão perseguir são lei goleada Liverpool, tá? Lei goleada Liverpool. Essa odd aqui de 12 acho que tende a subir, colocaria uma stake pequena já na pré-live para pegar essa correção. Se perder, é uma stake pequena, tá? Under 1,5 HT, acredito que também pode ser interessante nos primeiros 15 minutos, caso não tenha gol, tá? Se sair algum gol, assumo 50% da stake de hedge. Fora isso, eu devo ficar de fora, tá? Por ser duas equipes com contra-ataque mortal e questão de segundos você pode ficar sem chance de fechar sua posição, tá? E talvez o próprio over 1,5 HT, que está com uma odd bastante esmagada aqui, mas se essa odd aí passar de 1,50, talvez possa ser interessante, tá? Porque pelo histórico de sair um gol no primeiro tempo, uma odd de 1,50 nos primeiros 15 minutos, ela tende a baixar para 1,20, 1,25 e aí você consegue ficar com um green bastante interessante, tá? Fora isso, eu pretendo ficar de fora, curtir o espetáculo, caso nenhum desses cenários aqui bata. E é isso daí. Forte abraço e até a próxima!